Tá bom, então vamos lá, né? Gravando. Então, boa noite, pessoal. Aqui, peraí, deixa eu... não. Cadê essa setinha aí? Tá. É que eu tenho um monte de técnica aqui e eu preciso... Os slides estão aparecendo na tela aí, não? Ou está a Não, minha não, tá imagem? aparecendo. Tá Está aparecendo. aparecendo? Tá, Então, tranquilo. eu tenho que clicar no meio dele, né? Para... Não, a setinha aqui. Não, mas para sair da tela lá, Tainá, espera um pouco. Hã? Saiu da tela? É onde você foi aqui. ESC. Agora está na tela ainda os slides? Não. O que você está querendo fazer? Me conta aqui que eu te ajudo. Eu quero, quando botar o slide e tirar o slide. Agora eu estou vendo você. Entendeu? Sim, mas quando você for projetar, você não vai ver todo mundo. Você vai se ver só bem pequenininho e Tá. olhar os slides. Mas a gente vai estar vendo os slides, tá? E não vai Tranquilo, estar... de boa. e vai estar... Tá bom. Aí é só clicar em cima dele, por exemplo, assim, não é isso? Igual Não, agora. você vai fazer, o que você vai fazer agora é compartilhar. Você vai pegar, vai descer o mouse Compartilhar. até no share screen. É um negócio verde que tem lá embaixo. Desce o mouse até lá embaixo. Do lado do chat, tem um botãozinho verde escrito share screen. Você acabou de fazer? Então, acabei Está de aí estar na fazendo. Help Papai. Estou fazendo, já fiz aí. Ok. Isso. Muito bem. Aí tá bom, gente, como é a primeira vez, né? Então a gente vai devagarinho, né? Tá indo bem aqui. Aí você vai apertar agora no modo apresentação, lá naquela A, tacinha, a naquela tacinha, telinha, naquela a tacinha televisãozinha. aqui, ok, Isso aí. E aí, tá. para passar, você pode dar o Enter normal do seu computador ou clicar O enter, normal, o Enter normal, que ele vai. tá, Isso. ok, Pode assim. começar. Ok, então que Jesus nos abençoe, né? E nos auxilie nessa aula, aprendendo cada dia mais um pouquinho, que o Dr. Adolfo nos auxilia, que os filhos nos auxiliem, né? E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, que é o princípio inteligente, os elementais, né? Os espíritos, a alma e os três reinos. E para quem não está acostumado a trabalhar com esse negócio do ouvido aqui que os meninos me arrumou, beleza, dá um calor que parece que a gente está tirando espírito, né? Então, eu coloquei no primeiro slide aqui, já junto da figurinha da evolução humana, né? De acordo com o nosso irmãozão lá. E que é Deus? Porque sem ele a gente não vai em lugar nenhum. Ele é o princípio de tudo, né? Então Kardec designa Deus como que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Essa inteligência que está acima de tudo, de todas as coisas. Então, essa inteligência acima de tudo, ela é a origem de tudo. Nada começou antes dela, senão não seria Deus. Né? Não, a ciência vai dizer que não há efeito sem causa. Nada produz nada. Então, sem Deus, nada seria possível. Então, ele veio antes de tudo. Nós vamos ter algumas perguntas de Kardec que vai falar sobre isso. Essa aula nossa aqui é baseada totalmente no Livro dos Espíritos, no livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, e A Caminho da Luz, de Emmanuel. Tá? E vamos para o primeiro slide, vamos ver, os meninos bagunçaram tudo aqui, Claudinha, e botaram tudo grande como se fosse, mas dizem que é para a direita. Ok, já aprendi. Apareceu aí? Está aparecendo na segunda tela, Cláudia? Fica tranquilo que a gente está olhando tudo. O que Está você vendo? está vendo no teu computador, a gente está vendo aqui a projeção. Se der alguma encrenca, a gente grita. Pode Grita aí. ir. Então está corretinho aqui, né? Isso. Então, a única coisa que eu vou ter que... eles botaram uma coisa aqui em cima que está cobrindo o slide para mim ler. Eita, agora sim, hein? Eu acho que eu vou ter que
essas Chama os telinhas. técnicos aí, dá para arrastar essa barra de ferramenta. Você Tá, arrasta ela para cima e para baixo. deixa eu ver aqui. Mas se eu clicar aqui, vai Clica em sumir. cima dela, segura e arrasta. Tá. Não está indo, não, Sô. Não está indo, não. Para Então, nós está aparecendo perfeitamente. Tá. Então, mas para mim aqui E está não ficando consegue ler. É, Ô, então. Sônia, tenta Ah, projetar eu daí, vou. então, Peraí, e aí Tainá, ele como vai é que eu tiro dizendo só, essa. Não, você pode vai... deixar. Cláudia, pode deixar. Tainá está aqui. Como é que eu tiro essa tela daqui? Não, isso aqui, ó. Essa barra aqui que está me atrapalhando ler o slide. Uhum. Não. Será que sai tudo? Não. Eu vou ler pelo meu computador. Ó, vou Peraí. fazer o seguinte... Não, pode deixar, Cláudia. Eu já sei o que eu faço. Pode deixar. Eu vou abrir aqui. Só um minuto. Qualquer Pode coisa eu deixar. compartilho daqui, aí você só vai dizendo próximo, por favor, e aí eu vou Não, passando. tudo bem. Tudo bem, eu já sei o que eu vou fazer. Tá bom, aqui já liguei outro computador aqui, vou ler pelo meu. Então, vamos lá. Não Capítulo... era para estar fazendo isso. Por que ele está fazendo isso? É que agora a tela, por exemplo, está aqui, ó. A Tainá tirou em cima, mas as telinhas suas estão aparecendo tudo do lado aqui. Então, está em Mas cima você da... pode minimizar isso aí. Então, Minimiza aí para visualizar ele, lá em Tainá. cima, à direita, na tela do Zoom. Tainá minimizou aqui para mim. Tá bom, ok. Tainá, fica aí do lado, por favor. Então, tá bom. Então, vamos lá. Deu certinho aqui. Vocês estão me vendo, eu não preciso estar vendo vocês, não. Tá? Até o final do ano a gente acerta, fica tranquilo. Então, pergunta 21 de Kardec, no Livro dos Espíritos. O irmão pergunta aos espíritos: a matéria existe desde toda a eternidade, como Deus, ou foi criada por ele em dado momento? E os espíritos respondem para Kardec: só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar. Aqui ele põe 2 pontos, que é praticamente para... Depois eles vão explanar, mas também dá uma intenção de pensar, né? A razão vos deve indicar. Na minha razão de pensar, que cada um tem a sua, se existisse matéria antes de Deus, ou alguma coisa antes de Deus, Deus não seria ele, porque alguém tinha criado isso, né? Então, na minha concepção, Deus é o princípio de tudo. Por isso a resposta fantástica de Kardec é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mesmo, talvez essa pergunta seja Kardec querendo saber se Deus e matéria foi criado no mesmo momento, mas não teria como isso, senão alguém estaria criando também. E eles continuam. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo, por mais distante que logreis figurar no início de sua ação. Podeis concebê-lo ocioso? Um só momento que seja. Quer dizer, Deus nunca está parado, tá? Jamais ficou parado. Falta para a nossa linguagem palavras para exprimir isso, né? Então, os Espíritos é bem claro. Deus é a primeira coisa de todo o universo. Nesses campos profundos de espírito, matéria, Deus vem antes de tudo. Ele cria tudo, né? Não tem por que achar que Deus veio depois de alguma coisa. Seria achar que Deus não existe. E Kardec vai lá para a pergunta 22 e continua perguntando. Define-se geralmente a matéria como sendo que tem extensão ou que é capaz de nos impressionar os sentidos? O que é impenetrável? São exatas essas definições? Ele pergunta se é isso para os
a definição de matéria? E o Espírito vai responder: do vosso ponto de vista, elas o são. Por que isso? Porque nós só conhecemos matéria que tocamos, palpável, né? Impenetrável, muitas vezes, né? E continua: por que não falais senão do que conheceis? Mas a matéria existe em estado que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause ao sentido, contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não seria. Então, eles estão falando que existe uma matéria tão sutil que aos nossos olhos, aos nossos sentidos, nada disso seria matéria para nós, né? A matéria para nós é só essas dimensões. Dimensão de comprimento, profundidade, largura, tudo que a gente pode tocar. E hoje, lógico, já adiantamos, já compreendemos o ar, alguns fluidos que a gente não é capaz de ver, mas é capaz de transformá-lo, ele, no caso da água, do oxigênio, do que a gente respira, né? Então, tudo isso está mudando. Essa dimensão de matéria, sobre tudo, é difícil de explicar na nossa linguagem terrena. Apesar que o nosso pensamento humano tem evoluído muito nesse tempo, mas ainda não conseguimos alcançar essa dimensão. Isso os Espíritos estão nos explicando. A nossa evolução é uma grandeza incomparável nesse momento da vida, né? Basta ver a situação que estamos passando e a rapidez tão grande que foi feita uma vacina, coisa que poderia levar séculos, mas ainda estamos muito longe, ainda estamos rastejando. E Kardec, não satisfeito, faz a pergunta dos 22A. Que definição podeis dar da matéria? E eles respondem: a matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento de que este serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Quando você lê essa pergunta, logo de início, te causa um pouco de estranheza, né? Que é uma matéria que prende o espírito e, ao mesmo tempo, ele exerce a função sobre ela. Isso nós vamos entender mais à frente. Nós vamos entender isso quando nós compreendermos o fluido cósmico universal, que é a origem de toda a matéria. E como ele fala aqui que é um laço, todo laço é passível de desatar, né? Eles deixam bem claro isso. Quando você desencarna, esse laço desfaz. O espírito agiu sobre a matéria, cresceu, evoluiu, ou não, né? Depende de cada um, porque nessa posição nós vamos ver mais à frente, depende de cada um, essa evolução. Kardec faz um comentário. Deste ponto de vista, pode dizer-se que a matéria é o agente, o intermediário com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Quer dizer, ele é agente e intermediário do espírito ao mesmo tempo. Tá? Essa matéria que ele está falando é uma escola, porque esse corpo aqui é uma escola. O corpo do animal, que a gente vai ver mais à frente, é uma escola, que a gente vai ver desde a origem esse princípio. Na pergunta 23, Kardec pergunta: que é espírito? E eles respondem: o espírito é inteligência do universo. É o princípio inteligente do universo. Tá? E ele pergunta: qual a natureza íntima do espírito? Se ele é o princípio inteligente do universo, qual é a natureza íntima dele? Né? E a resposta dos espíritos: não é fácil analisar os espíritos com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é
por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficais sabendo, coisa nenhuma, e o nada não existe. Aquilo que a gente falou lá no início, né? O nada não produz nada. O nada não produz nada. Essa dificuldade que nós temos de entender o espírito é uma coisa constante no espiritismo, porque todo mundo quer entender o espírito. E Kardec, ele é fantástico, porque ele vai pedir para que nós não tentamos entender o espírito, não estamos nessa posição. Ele vai pedir que nós entendemos, procuramos analisar a alma, que é o espírito encarnado, onde ele vai evoluir, ele vai ter sensações, vai ter sentimentos, né? Vai sofrer com a pressão do corpo. Porque se a gente conhecesse, o dia que nós conhecermos o Espírito, nós vamos estar quase conhecendo Deus. Não esqueça que Jesus nos disse que Deus é Espírito. Então, o dia que nós conhecermos, chegarmos à moral, à evolução tão grandiosa que possamos compreender o Espírito, nós vamos estar quase entendendo Deus. Vamos estar bem próximo de entender Deus e conhecer Deus, né? Então, só de entender Deus na essência como Espírito, primeiro nós vamos ter que aprender a harmonizar o nosso pensamento, a dominar o nosso verbo. Não esqueça das passagens da Bíblia. E o verbo se fez carne entre nós, habitou-se. Porque Jesus já dominava tudo isso. Ele dominava o seu pensamento, as sensações, as suas agonias, suas angústias. Nada disso existia mais nele. Tá? A partir do momento que nós dominarmos o nosso pensamento e dominar o nosso verbo, nós vamos conseguir viver o verdadeiro amor. Em qualquer ambiente, onde estivermos, nós vamos viver o amor. Vamos ver se eu mudo aqui, né? Kardec, na pergunta 27, ele vai fazer a pergunta aos nossos irmãos. Pergunta o nosso irmão, Kardec, aos espíritos. Há, então, dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? E os espíritos respondem, sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito, matéria, constitui o espírito de tudo que existe. É a trindade universal. Mas há o elemento material, se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria, propriamente dita. Por demais grosseira para que o espírito possa exercer a ação sobre ela, embora que certo ponto de vista seja lícito classificá-lo como elemento material. Ele se distingue desde por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não o fosse. Essa parte aqui é interessante, porque todo mundo, quando ouve falar que toda a matéria vem do fluido cósmico universal, fica achando que esse fluido já é a matéria em si, e não é. Ela pode ser uma matéria em uma dimensão muito maior que a gente ainda não conhece. Talvez um dia a gente possa afirmar que ela seja matéria, mas ela é tão pura, que é incapaz de nos classificarmos como matéria. A pureza desse fluido cósmico, a gente pode classificar de uma maneira mais ou menos assim. No início dele, lá no princípio, como fluido, ele é a pureza absoluta. Na outra ponta, ele é a matéria grosseira. Isso sim é o fluido universal. Por isso que existe fluido entre o espírito e a matéria.
porque é a ação do Espírito que vai transformar essa pureza absoluta em matéria. Matéria grosseira, matéria mais sutil, e assim sucessivamente, né? Vamos continuar lendo aqui. Ver onde eu parei. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido. Então, ele está falando que é fluido que está colocado entre o espírito e a matéria. Como a matéria é suscetível, pelas suas inumeráveis combinações, com esta e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas, de que apenas conheceis uma parte mínima. Estão falando que nós conhecemos a parte mínima, quase nada. Por isso que um dia nós podemos olhar para o fluido universal e tocá-lo como matéria, ou apontá-lo como matéria, mas agora ainda não. E são espíritos superiores que estão falando para Kardec isso, né? Da peleia de espírito da verdade. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá, né? Então, é interessante a gente estudar o fluido cósmico universal, porque é daí que vai nascer tudo. Tudo vem daí. E aqui eu peguei uma passagem de Emmanuel, do livro Evolução em Dois Mundos, não é de Emmanuel, desculpa, de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, tá? Esse livro é importante, eu sei que é difícil ler esse livro, mas como eu vou dar aula hoje, tentar dar aula até o slide 13, depois vai ter vários slides para frente, com pedaços desses livros, que devem ser estudados, porque está ali a base de todo o princípio inteligente e os reinos. Então diz André Luiz, o fluido cósmico é o plasma divino, hálito do Criador, ou força nervosa do todo sábio. Nesse elemento primordial, vibra e vive constelações e sóis, mundo e seres, como peixe no oceano. Ele está falando, é como se você olhasse, que a gente olhasse o universo inteiro fosse um mar, e nós ficássemos ali como peixes, tá? Todo o universo está dentro desse hálito divino. É como o sopro de Deus, né? Ele soprou esse hálito. Imagina vocês quando a gente está num dia que está bem frio, 0 grau, lá no sul, e você abre a boca e fala, não aparece aquele que você congela o oxigênio que você está soprando quente num gelado. É como se Deus tivesse feito isso. Isso formou tudo ao redor do universo. É importante prestar atenção nisso, que a gente vai explicar mais à frente, quando formos falar do princípio, mais especificamente sobre o princípio inteligente. Peixe no oceano. Cor-criação em plano maior, nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, opera a inteligências divinas, a eles agregadas, em processo de comunhão indescritível. Os grandes devas da teologia hindu ou arcanjos de interpretação de vários templos religiosos, extraindo desse hálito espiritual o celeiro da energia com que constrói o sistema da imensidade em serviço da cocriação em plano maior, de conformidade com o desígnio todo misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Essa inteligência gloriosa toma o plasma divino e converte-no
em habitação cósmica, de múltiplas expressões radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo às leis predeterminadas, quais moradia que perdura por milênios e milênios, na que se desgastam e se transformam. Por fim, de vez que o espírito criado por forma ou co-criar, mas só Deus é o criador de toda a eternidade. Então, ele está falando para nós sobre esse fluido cósmico universal. Quando a gente vai lá na Bíblia, tem uma passagem interessante de Paulo, que, logicamente, na Bíblia, naquele tempo, a gente tem que desmiuçar as palavras. E cada um vai ter um entendimento, né? Eu tenho um entendimento, você tem outro, qualquer um tem, todos nós temos o seu entendimento, de acordo com a nossa evolução. E quando a gente junta esses entendimentos, pode ser que a gente adquira um conhecimento maior, né? É isso que faz nos engrandecer. Então, ele está falando que isso aqui é um hálito divino, é o hálito de Deus. E Paulo escreve assim, que em Deus vivemos, em Deus movemos e em Deus existimos. Então, existimos em Deus, movemos em Deus. Lembra da frase aqui que ele fala que parece um peixe no oceano? Então, nós movemos no hálito divino de Deus, nele vivemos e nele existimos. É fantástica essa passagem de Paulo, porque é o que dá a nos entender, né? A Gênesis de Moisés, é interessante quando nós observarmos a Gênesis de Moisés, ele vai dizer que Deus criou a terra e o céu, criando a terra na hora era águas, entre águas e terra, e que a terra era um abismo antes disso, e que o Espírito de Deus flutuava sobre esse abismo, né? Então Deus movia ali sobre a face da terra, e ele vai falar nessa criação de um elemento primordial. Isso nós estamos falando de Moisés. Ele está falando desse elemento primordial. E nesse elemento primordial, ele vai usar a água. Por quê? Porque a água, para nós, é o princípio de toda a vida existe água, né? Então, ele fala desse elemento primordial. Então, a gente fica pensando que é água, mas não é água. Esse elemento primordial, essa gosma que vai ser formada o planeta na criação, é exatamente o hálito de Deus se calcificando ali, né? Se endurecendo como geleia. Isso é o princípio primordial que ele fala. O Vinícius está instalando aqui para não acabar a bateria do computador. Aí eu fico olhando para ele. Então, essa geleia que ele vai falar lá, já é o princípio inteligente. Já é o início é o princípio inteligente. Porque quando o hálito de Deus, quando Deus sopra ali o hálito divino, e isso rodeia todos o universo, ali ficou todos os elementos químicos necessários para todos os planetas. E todos os planetas existem sóis. Pode ser que todos originaram de algum sol igual à nossa Terra, né? Então, quando aquela bola quente do Sol que sai e desloca e vai parar a 149 milhões de quilômetros distante do Sol, e vai ali ser colocada nas mãos misericordiosas de Jesus para se transformar na Terra,
é esse momento que Moisés está falando, que Deus pairava sobre essa turbulência quente, e esse calor como se fosse queimar todas as impurezas e deixar ali só o elemento primordial, né? Não é espírito, tá? E Kardec é muito sábio, porque ele vai falar o tempo inteiro de princípio inteligente. Já André Luiz, Emmanuel, vai usar como princípio espiritual, porque eles já estão falando ali muito de espírito já. Não deixa de não ser, mas ainda não é espírito. Nós vamos entender isso mais à frente. Vamos mudar aqui. Bem, vamos voltando aqui para o dos espíritos e no capítulo Formação dos Seres Vivos. Kardec faz uma coisa interessante, gente, que vocês têm que prestar atenção, que o Livro dos Espíritos, Kardec, ele não pega um capítulo e fala sobre o princípio inteligente só. Não está ali, está em todo o livro. Então, vocês vão ver aqui que nós já falamos da questão 21, 22, agora nós vamos falar da 44, da 43, da 44, depois a gente vai pular para 600, 800, vocês vão perceber que ele vai falar desse princípio inteligente em vários pontos do livro. Para a gente chegar nessa denominação, nós temos que pegar todos esses apanhados. Eu vou acelerar um pouco mais, porque senão a gente perde, eu não quero passar das 8 horas. Quando a Terra, ele pergunta, quando a Terra começou a ser povoada? No começo tudo era caos, os elementos estavam fundidos, pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar, e então apareceram os seres vivos apropriados ao estado do globo. Quer dizer, apareceram os seres vivos em tempos, apropriado pela época. Tá? Nós vamos ver isso mais à frente. Chega uma época, depois da solidificação da Terra, que vai começar a aparecer esses seres vivos, tá? Ele pergunta na 44, de onde vieram os seres vivos para a Terra? E os espíritos respondem, a Terra continha os germes que esperavam o momento favorável para desenvolver-se. Então, a Terra continha os germes. Olha o que nós falamos lá antes. Esse germe veio de onde? Do pensamento de Deus, tá? Porque Deus criou tudo. Então, esse germe, essa semente, está tudo ali. Tudo ali. Imagina quantos anos demorou para surgir o trigo. Quantas sementes existe ainda no planeta que nós ainda não conhecemos? Que ainda não chegou o momento dela eclodir e virar uma árvore e nos dar um fruto, né? Então, eles continuam falando. Desenvolver-se. O princípio orgânico reuniram-se desde o instante em que cessou a força de dispersão e formaram os germes de todos os seres vivos. Os germes permaneceram em estado latente e inerte, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício à eclosão de cada espécie. Então, os seres de cada espécie se reuniram e multiplicaram. Ele compara a crisálida, porque ali ele já está pensando numa coisa que André Luiz vai falar lá na frente dessa crisálida, para falar do nosso psiquismo, né? Então, ele está falando dos seres vivos ali. Então, ele está falando que com essas sementes, como uma crisálida encapsulada ali, vai estar ali guardada. Ela vai explodir, eclodir no momento certo. Na pergunta 45, ele pergunta assim, onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra?
E os espíritos respondem: estava, por assim dizer, em estado fluídico, no espaço entre os espíritos, ou em outro planeta, esperando a criação da Terra para começar uma nova existência sobre o novo globo. É sabido pelos espíritos que parte desses elementos orgânicos foi trazido de Sírius, já de um outro planeta. Isso não é Kardec que fala, tá, gente? Isso está em outros livros de outros espíritos. São realizações que é possível. A gente não tem como afirmar, mas é o que consta. Então, eu acredito que é verdade. Parte desses elementos orgânicos vieram de Sírius, foi trazido de lá. Então, nem tudo que tá no planeta estava aqui em germe, foi trazido de outro lugar. Tá? Aí Kardec comenta: a química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos, unindo-se para formar cristais de uma regularidade constante. Segundo cada espécie, desde que esteja nas condições necessárias, a menor perturbação destas condições é suficiente para impedir a reunião dos elementos, ou, pelo menos, a disposição regular que constitui o cristal. Por que não ocorreria o mesmo com os elementos orgânicos? Ele faz uma pergunta. Por que não, né? Conservamos durante anos germes de plantas e de animais que não se desenvolveram, a não ser numa data, temperatura e num meio apropriado. Quer dizer, está ali esse germe guardado. Existe germe guardado ainda na Terra até hoje, que a gente ainda não conhece. Viram-se grãos de trigo germinando depois de muitos séculos. Há, portanto, nesses germes um princípio latente de vitalidade, que só espera uma circunstância favorável para desenvolver-se. O que se passa diariamente sob os nossos olhos não pode ter existido desde a origem do globo. Esta formação dos seres vivos, saindo do caos pela própria força da natureza, tira algumas coisas à grandeza de Deus. Longe disso, corresponde melhor à ideia que fazemos de seu poder, a exercer-se sobre os mundos infinitos através das leis naturais. Longe disso, tudo isso é originário de Deus. Quando ele desloca essa massa para formar a Terra, ele entrega na mão de Jesus com todos os seus elementos. Todos os elementos. Jesus só vai arquitetar mais os seus divinos escultores. Essa teoria não resolve, é verdade, a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem os seus mistérios e estabelece limite a nossas investigações. Nós somos limitados, gente. A nossa ciência ainda é muito limitada, tá? Então, nem tudo ela diz a verdade. Vamos para frente, que senão a gente não chega lá, não. Ai, no livro Evolução dos Dois Mundos, de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira como médium, ditado pelo espírito de André Luiz, tem um subtítulo que é assim: Evolução e Corpo Espiritual. E diz André: procurando fixar a ideia segura acerca do corpo espiritual,
será preciso remontarmos, de algum modo, aos primórdios da vida na Terra, quando o mal cessava as convulsões telúricas, pelas quais os ministros angélicos da sabedoria divina, com a supervisão do Cristo de Deus, lança os fundamentos da vida no corpo ciclópico do planeta. Ele até junta os ministros angélicos com Deus para lançar essa semente, né? Muitas sementes foram lançadas por eles também, não só por Deus. A matéria elementar, de que o elétron é um dos corpúsculos base, na faixa de experiência evolutiva sobre nossa análise, acumulada sobre si mesma, ao sopro do Criador da eterna inteligência, dera nascimento à província terrestre, no estado solar a que pertencemos, ao Sol, né? Cujos fenômenos de formação original não conseguimos por agora abordar em sua mais íntima estrutura. A imensa fornalha atômica está habilitada a receber as sementes da vida e sob o impulso dos gênios construtores que observava o orbe nascituro, vemos o seio da terra recoberto de mares mornos, invadido por gigantescas massas viscosas, a espraiar-se no colo da paisagem primitiva. Dessa geleia cósmica, verte o princípio inteligente em suas primeiras manifestações. Lembra que nós falamos lá atrás? O hálito de Deus, esse fluido cósmico universal, quando Deus lança ele, era simplesmente uma matéria fluídica, né? É uma matéria fluídica, é um fluido que a gente não conhece como matéria que a gente conhecemos. Mas esse fluido ele vai se transformando até virar o fluido cósmico universal, que vai dar origem a planetas, estrelas, sóis, galáxia, tudo que existe na Terra, né? Então, é isso que ele está falando. Isso já está nessa massa viscosa que vai espraiar pela Terra, dessa geleia cósmica. Ele vai dizer que verte o princípio inteligente. Por quê? É a origem de Deus. Foi enviada por ele, né? Esse princípio inteligente é uma energia dinâmica, difusa, né? Grandiosa, que impregna tudo que tem no universo. Essa geleia, ela contém todos os elementos químicos, já os elementos primordiais, para que os devas, os cristos, ou a língua que quiserem falar, possa atuar, moldando o planeta, né? Esse planeta nosso, efervescente, né? Quente, porque saiu do Sol. É tanto que se nós aprofundarmos nisso, nós vamos ver esse calor do Sol quando há as explosões de vulcões. Essa lava crente nos diz de onde nós viemos, né? Esse princípio está tudo ali. Até parece que é para fazer uma purificação, esse calor de 2000 graus. Vamos lá. E Emmanuel vai concordar com tudo isso que a gente fala e vai melhorar o conteúdo, né? A caminho da luz, Emmanuel vai dizer através das mãos maravilhosas de Francisco Cândido Xavier, com o subtítulo Os Primeiros Habitantes da Terra. Dizíamos que a camada de matéria gelatinosa envolvera o orbe terreno em seus mais íntimos contornos. Olha, essa matéria amorfa e viscosa era o celeiro sagrado da semente da vida. Já estava tudo ali, né?
Era o hálito de Deus, que era o fluido cósmico, gelatinando, porque já tinha criado corpos celestes para resfriar a Terra, e ela começa a engrossar o caldo, né? E nós estamos falando assim, gente, bem simples, engrossar o caldo, porque nós vamos chegar ao ponto que ela vai solidificar. Ali é princípio inteligente. Tudo está ali. E ela vai solidificar. Então, quando a gente fala, que lá na frente nós vamos falar, que o espírito dorme no mineral e acorda no vegetal, ainda não é espírito. Não é esse espírito, é o princípio inteligente do espírito. Porque o espírito, ele já vai ter pensamento, tá? Só já adiantando um pouco. Protoplasma foi o embrião de todas as organizações do globo terrestre e essa matéria, sem forma definida, cobria a crosta solidificada do planeta. Em breve, a condensação da massa dava origem ao surgimento do núcleo iniciado, as primeiras manifestações dos seres vivos. Os primeiros habitantes da Terra, as células albuminoides, as amebas e todas as organizações unicelulares, isoladas e livres, que se multiplicam prodigiosamente à temperatura tépida dos oceanos. Com o escoar incessante do tempo, esses seres primordiais se movem ao longo das águas, onde encontram o oxigênio necessário ao entretenimento da vida, elemento que a terra firme não possuía ainda, em proporções de manter a existência animal. Ele está falando que essas amebas ainda não saía para fora como animal. Ela estava, não existia vegetal para que ela se pudesse alimentar, tá? Esse mundo vegetal ainda não estava pronto. Antes das grandes vegetações, esses seres rudimentares somente revelam um sentido, o do tato. É o primeiro sentido do animal, é de tato, de tocar, né? Que dê origem a todos os outros sentidos, os outros 4 que nós temos. Diz que já temos 6º, mas nós que sabemos são 5, né? Com finalidade. Em função de aperfeiçoamento dos organismos superiores. Então, aqui, maior explicação do que essa de Emmanuel é o que nós falamos. O princípio inteligente já estava nessa gosma. Esta gosma é a modificação do fluido cósmico, aquele o hálito divino de Deus, que foi moldando até virar o fluido cósmico universal, que virou planeta, que virou astros. Vamos lá para frente. Na pergunta 666, Kardec pergunta: de onde tira os animais o princípio inteligente, que constitui a alma de natureza especial, de que são dotados? E os espíritos respondem: do elemento inteligente universal, do elemento que Deus deixou, né? Aquela gosma que estava ali era princípio, né? Era princípio. Lá no mineral, ele tem atração, né? Ele se atrai, vai aglutinar-se. Como que forma essa atração? Primeiro se criou a Lua, né? Para o Sol perder a potência, chamado Era do Gelo, né? A Terra vai se calcificando, vai formando as placas tectônicas, vai surgindo a Terra, as montanhas, os minérios, né? O mineral, a pedra. Ali naquela pedra está a atração, o magnetismo. Então, ali aglutinou todo esse inteligente, né? Esse princípio, esse elemento inteligente universal está aglutinado no mineral. Então, ele está dormindo. Ele só tem força de atração e de magnetismo. Mas vai atrair aonde? Vai atrair o quê? Tudo tem o seu tempo. A natureza não dá pulo e a evolução espiritual também não dá pulo, porque Deus não permite pulo, para que não tenha erros, né?
Aí ele faz uma pergunta A, né? Então, emana de um único princípio a inteligência do homem e dos animais? Eles respondem, sem dúvida alguma. Porém, o homem passou por uma elaboração que a coloca acima da que existe o animal. Temos que pensar o seguinte, toda vez que um animal desencarna, ele é levado para os laboratórios e modificado. É diferente do espírito. A gente vai falar isso também mais à frente, tá? Na pergunta 607, pergunta Kardec. Disseste, 190, lá na pergunta 190, que o estado da alma do homem, na sua origem, corresponde ao estado da infância da vida corpórea, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Criança, né? É uma criança para desabrochar ainda para a vida. E aí ele faz a pergunta: onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? E responde os espíritos: numa série de existência que precedem o período a que chamais humanidade. Quer dizer, ele está dizendo que vem do mineral, o vegetal, chega no animal. E depois a gente vai, mais na frente, a gente vai explicar como é que vai se juntando esses elementos, né? Já não dissemos que tudo... Já não dissemos que tudo em a natureza se encadeia e tende para a unidade? Nesses seres cuja totalidade estáis longe de conhecer, e que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco para a vida. Conforme acabamos de dizer, é, de certo modo, um trabalho preparatório como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Entra, então, no período da humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem e o do mal, e responsabilidade dos seus atos. Assim, a fase da infância se segue da adolescência, vindo depois da juventude, da natureza. Nessa origem, coisa alguma há de humilhante para o homem. Então, ele vai dizer que, ele está dizendo aqui, que não existe nada de humilhante para dizer para o homem que a evolução dele é gradativa, que começam como criança, né? Nós vamos ver os seres, tem uma pergunta que Kardec vai fazer aqui, quando o homem era primitivo. Na B ele pergunta, esse período de humanização principia na Terra? A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período da humanização começa, geralmente, em mundos ainda inferiores. A Terra, isso, entretanto, não constitui regra absoluta, pois pode suceder que um espírito desde o seu início humano esteja apto a viver na Terra. Não é frequente o caso. Constitui antes uma exceção. Ele está dizendo que o espírito, para chegar à humanidade, necessariamente não precisa começar tudo aqui. Mineral, vegetal, animal e virar homem. Chegar no ponto de homem aqui. Pode vir homens aqui, já vieram os vários, e tem na Terra homens de outros planetas, que passou por todas essas modificações, por todos esses reinos, o reino mineral, vegetal, animal, e chegou num ponto que poderia ser homem. Em outro país, em outro mundo, ele poderia ser um outro homem, um outro nome, não hominal, mas ele está no ponto, tá? Vamos para frente. Na pergunta 71, ele vai perguntar: a inteligência é atributo do princípio vital? Não, pois que as plantas vivem e não pensam, só tem vida orgânica. A inteligência e a matéria não são independentes, portanto, um corpo deve viver sem a inteligência, mas a inteligência
só por meio dos órgãos materiais. Pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. Ele está dizendo que a matéria pode viver sem a inteligência, né? A inteligência. Mas a inteligência, ela é atributo do espírito, né? Matéria pode viver, mas a inteligência não vive sem a matéria, porque é ali que ela age. Aí Kardec comenta, a inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes desses seres orgânicos e que lhes dá com o pensamento a vontade de atuar, a consciência de que existe e de que constitui uma individualidade, cada um assim como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de proverem as suas necessidades. Pode distinguir-se assim, primeiro, os seres inanimados constituem só de matéria, sem vitalidade, sem inteligência. São os corpos brutos. Segundo, os seres animados que não pensam, formados em matérias, dotados de vitalidade, porém destituído de inteligência. Terceiro, os seres animados, pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente, que lhes outorga a faculdade de pensar. Aqui ele já está falando quase no princípio de espírito. Pergunta 73. O espírito independe da inteligência? O instinto independe da inteligência? Precisamente não, porque isso que o instinto é uma espécie de inteligência. Ele está falando que o instinto é uma espécie de inteligência. Nos animais, rudimentar, mas mais na frente a gente vai ver que ela pode ser superior à inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades. Aqui tem uma pergunta interessante. A pergunta 76. Até esse ponto, Kardec vem tratando os espíritos, tem algumas traduções que erra, tá? Põe a letra E maiúscula. Só que o original é a partir do 76. Na pergunta 76, Kardec pergunta assim, que definição se pode dar do espírito? Com letra maiúscula, no meio da frase. E aí que eu grifei lá nas 600 lá atrás, eu não quis comentar porque não tinha chegado o momento. E vai dizer assim, pode dizer-se que o espírito, com letra maiúscula, no meio da frase, são os seres inteligentes da criação, povoa o universo fora do mundo material. Aqui ele está falando do espírito que já passou por todos esses reinos, mineral, vegetal, animal, e já está pronto para habitar no homem. Já tem razão. Já não vai a evolução vai depender dele. Os outros aqui não. Um depende do outro. Nós só vamos depender dos outros porque nós temos as atrações, nós temos o sentimento, nós temos o instinto do animal, né? Atração no vegetal, nós temos a atração, um corpo se unindo ao outro. Nós temos o sentimento do vegetal, né? Nós amamos, nós odiamos. E nós temos o instinto de raiva, de ódio, de querer, né? De saber, de discernir. E Kardec comenta exatamente isso, ele faz uma notinha. A palavra espírito, com a letra maiúscula, é empregada aqui para designar a individualidade do ser extracorpóreo. Ele é individual, ele já se tornou individual. Ele vai se evoluir através dele mesmo, e não mais o elemento inteligente do universo. Ele já deixou de ser elemento inteligente do universo e passou a ser princípio espiritual, princípio inteligente do universo, né? Agora ele já é o princípio inteligente, ele é o dono de si, né? Vamos lá, porque talvez não dê tempo para terminar, porque já deu 20 horas. O pessoal que estiver me ouvindo aqui, tem mais uns 10 minutinhos.
questão 50. A espécie humana começou por um único homem? Não. Aquele que chamais Adão não foi o primeiro, nem o único a povoar a terra. É interessante essa pergunta, porque lá na Gênesis de Moisés, que nós, por muitos longos tempos, nós fomos levados a acreditar que os homens começaram de Adão, né? E é interessante, porque quando a gente começa a ouvir e estudar, Adão vem primeiro. Então, Adão, e lá ele vai falar que ele é o elemento primordial da vida. Só que a gente não interpretava assim. Então, Adão é o princípio da terra, é aquela gosma, tá? Adão é o princípio elementar de tudo isso, esse Adão aqui, tá? Esse Adão, o Adão inicial, o primordial, lá embaixo. Terra, vindo de Adam, né? Adam, terra. Então, Adão vem primeiro. E quando a terra está pronta, toda classificada, com as florestas, com o reino vegetal, mineral e vegetal, tira-se uma costela de Adão, porque a Eva só vem depois. Olha que bacana. A Eva só vem depois. Então, essa questão, a Eva é como se ela estivesse pronta para ser, a terra está pronta para ser fecundada. Vai surgir a vida, né? Ali as vidas vai florescer. Então, por isso que primeiro vem Adão, depois Adão fica ali, solidifica, tira-se uma costela, né? Tira parte dela, sopra, e aí vem Eva, cria-se Eva. Eva é fecunda, está pronta para fecundar. Por isso que é tido como mulher, esse ser tão maravilhoso de Deus, que dá a vida, né? Eu estou acelerando, gente, porque já acabou o nosso tempo, eu vou tentar terminar aqui. Podemos saber em que época viveu Adão? Mais ou menos na que assinalais há cerca de 4.000 anos antes do Cristo. O homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi dos que sobreviveram em certa região a alguns dos grandes cataclismas que revolveram Ô, em... Soares, Oi, fica tranquilo que tem tempo aí para gravação, tá? tá. A gente começou atrasado, deu aqueles problemas no início, então a gente Tá, tem tempo, tá bom? tá bom, Cláudia. Eu acho que eu vou mais uns 15 minutinhos aqui, termino. Isso, fica Tá, tranquilo. obrigado. Então, gente, esse Adão que eles estão falando aqui, enfrentou esses cataclismas, já não é aquele Adão lá não é o Adão de Moisés, da origem. Esse Adão aqui, na fala de Emmanuel, esse aqui é a origem do homem inteligente de hoje, tá? Que veio de Capela, por isso que é 4.000 anos antes de Cristo, e que nós vamos contar, vai dar 6.000 anos. Por isso que os Espíritos vêm nos falando que o primário já passou. Vai chegar o 7º ano, lembra que Deus descansa no 7º ano? E até lá nós temos que estar pronto. Então ele escreve assim, mais ou menos, a que diz assinalais, há cerca de 4.000 anos antes de Cristo, o homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi dos que sobreviveram em uma certa região, a alguns dos grandes cataclismas que revolveram em diversas épocas a superfície do globo e se constituiu o tronco de uma raça que atualmente o povoa, nós, né? As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, comprovados muito tempo antes do Cristo, se tenha realizado em alguns séculos, como houvera sucedido se o homem não existisse na Terra, senão a partir da época indicada para a existência de Adão. Muitos, com mais razão, consideram Adão um mito, uma alegoria, que personifica a primeira idade do mundo. Essa aqui é o que nos levaram a crer por muito tempo, por alguns dogmas religiosos, né?
Esse Adão é o Adão capeleiro, que surgiu lá no Egito, né? Que povoou as 4 raças que veio. A raça mais antiga nossa é a chinesa, né? A chinesa é raça daqui da Terra. Essa nós temos certeza que é daqui da Terra. E me parece que também a Índia e talvez a, a África, tá? Que um pedacinho dela ali. Vamos lá. Então, na pergunta 134, Kardec pergunta: o que é alma? É um espírito encarnado. Alma é o mesmo espírito que a gente está falando, aquele espírito que já é dono de si, já tem o livre-arbítrio. A sua evolução vai depender de você mesmo, não dos outros. Só que ele vira alma quando encarna. Por isso que Kardec pede para que nós estudamos a alma. Essa alma que nasceu a razão. Essa existência que nós conhecemos como espírito. Mas essa razão que nós temos ainda, que vem do instinto animal. Mas essa razão que é dono hoje do conhecimento do livre-arbítrio. Tudo que você fizer, que você não pode mais dizer que não conhece as leis de Deus, as leis morais. Então, é a razão. Hoje não podemos dizer que não conhecemos a Bíblia, o Evangelho de Jesus. O primário já passou, gente, está à disposição. Nós hoje estamos falando aqui para o mundo todo, se quiserem. Os pastores, os padres, os protestantes, né? Todo mundo tem esse veículo. Está à disposição na palma da mão, num celular. Né? Então, isto é alma. É o espírito encarnado numa matéria chamada escola. Porque o nosso corpo é a escola do espírito. É ali que ele vai se aperfeiçoar. E Kardec, não satisfeito, ele faz a letra A, a 134. O que era a alma antes de unir-se ao corpo? E eles respondem: espírito. Princípio inteligente do universo, né? Ele é o princípio que já atua, já está no mundo extracorpóreo. Só é incorporado no corpo para se evoluir. Na pergunta, aí, não satisfeito, ele vai fazer mais uma pergunta, 134b. As almas e os espíritos são, portanto, uma e a mesma coisa? Sim. A resposta dele, sim. As almas não são mais que os espíritos, antes de ligar-se ao corpo. A alma é um dos seres inteligentes que povoa o mundo invisível e depois veste temporariamente um invólucro carnal para se purificar e esclarecer, para evoluir. É ali que ele sente as dificuldades. É aqui que a gente sente. A gente sente a dificuldade e vai dominando a nossa angústia, né? Vai dominando tudo isso. E tem uma pergunta interessante que ele faz lá na 849. Você vê que Kardec, para estudar isso, a gente tem que pular o livro inteiro. Ele sai lá da 21, pula. Vamos ler a 849. Ele fala assim: qual a faculdade predominante do homem em estado selvagem? O instinto ou o livre-arbítrio? Olha que pergunta interessante. E os espíritos respondem: o instinto. O que não impede de agir com inteira liberdade. Quer dizer, o homem primitivo, ele agia com toda a liberdade, mas ele atuava mais pelo instinto animal, né? Era o instinto de medo, de caça, de sobrevivência. No tocante certas coisas, mas aplica como a criança em liberdade às suas necessidades e ela se amplia com a inteligência, consequentemente, tu, que és mais esclarecido do que um selvagem, também
és mais responsável pelo que fazes do que um selvagem pelos seus atos. Então, você é responsável pelos seus atos. A razão, com esses recordes milenares de transformação da intuição, ela vai galgando escala ao ponto da alma intuitiva no futuro não precisar mais da razão. Você vai galgar tanta evolução, que vai chegar uma hora como angelical, como um anjo puro, que você já não vai precisar mais da razão. Por quê? Porque você já sabe. Então, quando Francisco Cândido Xavier nos disse que chegará um tempo que não precisará mais da mediunidade de um médio para que nós trabalhamos, e sim só da mediunidade de instintiva, intuitiva. Então é essa a razão que ele está falando. A nossa moral vai estar tão elevada, que a nossa intuição não vai depender mais da razão. Nós não vamos precisar mais raciocinar, pensar se está certo ou não, porque nós já sabemos. Então, vamos trabalhar por instinto, por intuição. E aí o instinto, aquela inteligência rudimentar do animal que é fragmentado, vai vai habitar em nós de novo, mas agora num grau super evoluído, num grau da verdade. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. É esse conhecimento que a gente está falando. É legal essa pergunta aqui, de Kardec. Pergunta 585. Veja, pessoal, que ele pula. Então, a gente tem que estudar o livro, procurar o livro inteiro para estudar essa matéria. Que pensais da divisão da natureza em 3 reinos? Ou melhor, em 2 classes. A dos seres orgânicos e inorgânicos, né? Aquela que a ciência conhece, que nos dá, classe orgânica e inorgânica. Segundo alguns, a espécie humana forma uma 4ª classe. Qual dessas, e aí ele faz a pergunta, qual dessas divisões é preferível? E os espíritos respondem, todas são boas, conforme o ponto de vista. Do ponto de vista material, apenas há seres orgânicos e inorgânicos. Material no nosso ponto de vista, gente, no que nós conhecemos, né? Na nossa moral ainda. O ponto de vista moral, há, evidentemente, o 4º grau. E o que ele está querendo dizer? Porque hoje nós já sabemos que esses reinos da natureza, mineral, vegetal, animal e hominal, tá? Hominal, nós, o espírito com E maiúsculo. Esses 4 graus, ele faz um comentário, Kardec. Esses 4 graus apresentam com efeito caracteres determinados, muito embora apareça confundir-se nos seus limites extremos. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, só tem em si uma força mecânica. As plantas, ainda que compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais também, compostos de matéria inerte, é igualmente dotada de vitalidade. Possui, além disso, uma espécie de inteligência instintiva, limitada, é a consciência de sua existência e de sua individualidade. Os homens têm tudo o que há nas plantas, nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial. Inteligência contínua. Do animal é fragmentada, indefinida, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Você já conhece Deus, né? Você vê Deus em tudo. Quando você levanta e abre a janela, você vê Deus na janela, você vê Deus lá fora, você vê Deus no carro, você vê Deus nessa máquina que está nos ouvindo, está nos transmitindo, nesse único toque. Deus está em tudo, né?
Vamos lá, para não tomar muito tempo. Estamos terminando já, gente. Eu vou até o 12. E aqui eu fiz peguei uns pequenos partes dos livros para falar dos 4 reinos, né? Aqui nós vamos ver a André Luiz, a evolução do mundo, evolução em 2 mundos. Ele vai dizer assim: ao longo da atração do mineral, a sensação no vegetal e o instinto animal, vemos a crisálida da consciência constituindo a sua faculdade de organização, sensibilidade e inteligência, transformando gradativamente toda a atividade nervosa em vida psíquica. O que ele está dizendo aqui para nós? Por isso que ele chama de crisálida. Atração no mineral se aglutina por atração e magnetismo. Esse mineral as sementes, os germes espalhados por Deus, essa semente vai atrair, por essa atração, atrair a água, minério, vai eclodir, vai sair a planta, que vai procurar o sol, de onde nós viemos, né? A nossa terra, de onde nós viemos. Ele procura o sol, e ao sair, ele não consegue separar dos minérios da terra. Ele precisa dele, ele precisa da água para se alimentar. E ele vai florescer, dali vai sair as amebas, que vai se transformar em outros, nos répteis, que vai alimentar dos vegetais, vai precisar do minério, dos alimentos vegetais, e vai olhar para cima, procurando o homem, que vai depender do mineral, do vegetal e do animal para se alimentar. Olha como ele está falando tudo isso aqui. E ele vai falar da vida psíquica, porque nós vamos entender que as amebas, lá vai falar do tato, né? Nos vegetais, nós vamos ter as clorofila nas veias, né? Que vai dar os primeiros, o pulmão, a respiratória do ser humano, né? Tudo vai vindo ali. A escala do progresso, aqui Emmanuel, o Consolador, vai dizer assim: a escala do progresso é sublime, é infinita. No quadro exíguo dos vossos conhecimentos, busquemos uma figura que nos convoque ao sentimento de solidariedade e de amor, que deve imperar em todos os departamentos da natureza, visível e invisível. O mineral é atração, o vegetal é sensação, o animal é instinto, o homem é razão. O anjo é divindade. Busquemos reconhecer a infinidade de laços que nos unem nos valores gradativos da evolução e ergamos em nosso íntimo o santuário eterno da fraternidade universal. Está no Consolador, página 79, de Emmanuel, médio franciscano Xavier. E Milanês, para fundamentar tudo isso, diz assim: há uma força mecânica no mineral, buscando a força de vitalidade no vegetal. Com impulso irresistível, procura movimentar para alcançar uma inteligência, mesmo que seja instintiva e limitada, como nos animais. Este, pela força do progresso, anseia a ser o homem, dotado de razão, que trabalha consciente e inconsciente para despertar sua qualidade angélica, adquirindo, por evolução, o que chamais intuição. E aqui nós vamos terminar, né, nosso bate-papo com o slide 12, tá? No Mundo Maior, de André Luiz, psicografado por Franciscano Xavier. Então, antes de ler, gente, e aqui vai dizer tudo isso, tá? O interessante que nós temos que pensar é que o hálito de Deus continha toda a matéria, todos os elementos necessários para a formação do globo. Nesses elementos, continha tudo que é princípio.
princípio inteligente, o princípio material e o princípio da vida, tá? Essa geleia é aglutinada por atração, vira os minerais, que procura o sentimento nos vegetais, que procura a luz, que dá a vida ao animal, onde vai habitar o primeiro princípio inteligente de espírito, ainda muito atrasado, com inteligência fragmentada, que vai passar por todos os laboratórios, todas as vezes que o animal desencarna, ele passa pelo laboratório angelical para se modificar. Ali é o trabalho angelicais dos espíritos superiores. Modifica. Então, até a Sônia, como gosta de gatos, ficou sabendo através do Dr. William, mandou ela dar um dia a gatinha dela sardinha. Ela perguntou por quê. Pô, Sônia, porque ele foi foca antes. E quando a gente pega o gato, é igualzinho uma foca mole, né? Então, tudo passa por esse laboratório, até chegar a ser homem. Quando ele sai do primata, que vai para chegar no homem neandertal, e que vai chegar, que vai ter essa inteligência ainda muito arraigada ao animal, para chegar no sapiens sapiens, que somos nós. E aí, quando chega nesse sapiens sapiens, vai depender só de você. Não tem mais escala. Não tem mais escola para te ensinar. Tem escola para você aprender, adquirir, se você quiser. Se você não quiser, você vai ser reprovado, reprovado, reprovado. E uma hora você desiste de sofrer e vai querer ser feliz. Então vamos ler aqui o último slide. Livro No Mundo Maior, de André Luiz, psicografado por Francisco Xavier. Separei essa parte aqui que diz assim: essa aqui é uma conversa de André fazendo a escola, tá? Ali ele está evoluindo, o espírito procurando a evolução. Ele tá com... E era um espírito chato na escola, né? Ele perguntava tudo. Então o professor vai dizer para ele assim, ó, o mentor de André fala assim: por mais esforço que evidemos a exposição deste delicado tema, o retrospecto que a respeito fazemos sempre causa perplexidade. Quero dizer, André, que o princípio espiritual, está vendo que aqui o André Luiz chama de princípio inteligente de princípio espiritual? Ele vai dizer, mas Kardec não, ele trata de princípio inteligente, porque o princípio espiritual já é individualizado, e aqui está falando de um todo, tá? Então, princípio espiritual, desde o do obscuro momento da criação, caminha sem detença para frente, nunca para trás. Ele não volta. Não há retrocesso na caminhada evolutiva do espírito, da inteligência. Afastou-se do leito oceano, atingiu a superfície da água protetoras, moveu-se em direção à lama das margens, debateu-se no charco, chegou à terra firme. Experimentou na floresta copiosa material de formas representativas. Ergueu-se do solo, contemplou o céu e, depois de longos milênios, durante os quais aprendeu a procriar, alimentar-se, escolher, lembrar e sentir, conquistou a inteligência. Viajou no simples impulso para a irritabilidade, da irritabilidade do mineral, né, para a sensação vegetal, da sensação para o instinto, para o animal, do instinto para a razão, para o homem. Nessa penosa romagem, inúmeros milênios decorreram sobre nós. Estamos em todas as épocas abandonando essas inferiores a fim de escalar as superiores. O cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente, em trânsito da animalidade
primitiva para a espiritualidade humana. Veja que ele fala que o cérebro é o órgão sagrado, porque lembra que ele vai falar no outro livro lá, dessa crisálida sendo formada, é desse psiquismo que ele está falando. Então, pessoal, muito obrigado. Que Jesus abençoe vocês. Desculpa as primeiras aulas aí nesse formato novo, mas é um formato fantástico, que a hora que nós nos adaptar a isso, eu acho que vai ser muito bom. Tá? E Jesus... Soares, Oi. agora você tem que tirar o compartilhamento, você sobe lá em cima, na faixa de cima, tem uma faixinha verde, e aí do lado você vai clicar para descompartilhar. Você consegue ver isso? Deixa eu ver aqui, você não chama a Tainá, Você já né? fez ainda agora, porque você tirou os slides. Onde está escrito compartilhar tela, é só clicar em cima que você descompartilha. Espera um pouco aí. Não, opa, voltou. Passou para o slide seguinte. Voltou aqui. É lá em cima. Não, espera um pouco. Aqui, a cela ficou cheia aqui, Cláudia, só um minuto. Deixa eu... eu estou vendo você agora. É verdinho, compartilhar tela, o comando. Eu sei, mas não tá. É que a Tainá deixou grande o negócio aqui. Ai, Tainá. Eu falei que ela tinha que assistir a aula. Só um minuto, só um minuto. Não clica no slide, você tem que clicar em cima, lá na tela, bem na parte de cima. Então, meu bem, mas a tela sumiu aqui. Espera um pouco só. Tainá! Tainá! Me ajuda. Eu só consigo chamar duas gatas. Aqui não voltou. Você não deixou como eu sair aqui. Eu preciso clicar na tela para sair. Onde é? Tinha que fazer um tutorial para... Você quer que clica onde? Na parte verdinha? É para você descompartilhar a tela. Descompartilhar a tela? Isso. Aqui. Aí você vai ver todo mundo. Muito bem. Agora você está olhando todo mundo. Nós estamos em 21, já estivemos em 22. Alguém já saiu. Sônia, você vai abrir para pergunta? Ou vai encerrar a gravação? Tem que encerrar a gravação, verdade. Senão esse negócio fica quilométrico. Isso.